Na manhã seguinte, depois daquela noite de amor, Arya perguntou se doeu. Kana respondeu que já ia passar, e que teve que pesquisar na internet para aprender sobre essas coisas, encerrando com um clima leve e agradável entre eles. Finalmente, ele perguntou sobre a máquina de costura, e ela respondeu que foi presente da mãe para seu aniversário no dia anterior. Isso o deixou nervoso, porque ele não sabia, mas ela riu e se perguntou como ele não reparou em a máquina ontem. Ele respondeu que só viu Kana quando chegou, e entra em pânico quando se lembra das pílulas, mas ela o tranquilizou dizendo que já estava tomando. No trabalho, Arya estava tão feliz que confundia os colegas, mas nós sabíamos o motivo. Ele pensava que podia aguentar qualquer coisa, desde que tivesse Kana, enquanto se perguntava o que devia dar a ela de presente. Enquanto isso, Kana fazia as costuras que esperava vender. Ela pensava em um dia poder visitar Bali. Mas também estava apreensiva, pois investiu metade do dinheiro do pai. Por isso, precisava vender logo para recuperar o valor. Em outro lugar, a Melinda perguntou a Nico onde ele esteve na noite anterior, mas ele respondeu de forma rude, dizendo para ela só cuidar da casa. Ela disse que ele devia tratá-la melhor, porque ela era sua esposa e estava carregando seu filho, mas ele disse que só tinha pedido que ela provasse seu amor, não que tivesse um filho, e que foi ela quem insistiu no casamento e em ter filhos, então agora era problema dela. Ela começou a tremer e o ameaçou com os vídeos. Isso fez com que ele a atacasse, chamando-a de estúpida, dizendo que se ela liberasse o vídeo, iria mostrar o corpo dela para o mundo. Melinda começou a chorar, mas ele apenas disse que ia tomar um banho e sair, porque estava cansado de ter que lidar com ela. Quando percebeu que ele esqueceu o telefone, ela aproveitou para vasculhar e ficou chocada ao descobrir que havia vídeos de incontáveis mulheres, nas quais ele as cobrava da mesma forma que fez com ela. Ela começou a tremer e enviou os vídeos para seu próprio celular. No dia seguinte, Arya ficou surpreso ao descobrir que podia conseguir anticoncepcionais de graça na clínica de saúde, mas ao lembrar do presente de Kana, viu que não havia mais nada em sua carteira. Portanto, o presente teria que ser um laço de cabelo ou algo do tipo. Assim que chegou no trabalho, ele revelou que comprou um presente que cabia no bolso, imaginando se Kana ficaria feliz. Foi então que ele recebeu uma mensagem de Melinda, contendo um total de 45 vídeos. Ele abriu os vídeos, e vimos o quão perturbador foi para ele descobrir que algumas de suas antigas colegas estavam entre as garotas. Até que um colega o trouxe de volta à realidade, gritando que ele estava assistindo vídeos adultos, e pediu para dar uma olhada. Com a confusão, a Demi apareceu querendo saber o que estava acontecendo, mas quando o colega falou sobre os vídeos de Arya, ela ficou corada e disse que garotos são garotos. Sozinho, Arya tentava entender o que eram aqueles vídeos, e logo concluiu que era a obra de Nico, que garantiu que seu rosto nunca aparecesse nas filmagens. De repente ele foi surpreendido por Melinda, que explicou que esperava que ele ajudasse na vingança contra Nico, afinal foi ele quem destruiu a vida do casal protagonista. Com um rosto sombrio, ela disse que esperava que ele espalhasse os vídeos, mas logo revelou que esperava que Nico voltasse para ela, e que se tornassem um casal de verdade. Depois disso, Arya ficou pensativo. Ele então se lembrou de seus momentos com Kana, que foram tão bons que até esqueceu a dor que sentiu, e agora seus dias estavam cheios de esperança. No entanto, se fizesse o que Melinda estava pedindo, ele poderia arruinar várias vidas, se tornando igual a Nico. Ao voltar para casa, vimos que ele comprou um chaveiro de troféu para Kana, o que a deixou muito feliz, para o alívio dele. Ela então avisou que trabalharia como guia para uma família que visitaria uma fonte termal no dia seguinte, mas perguntou por que ele estava tão preocupado. Relutante, Arya decidiu contar tudo, e como ele, Kana também ficou sem saber o que fazer. Por isso, ele pensou que seria melhor buscar conselhos com Randy no dia seguinte. Depois de entender a situação, Randy disse que aquilo era prova de um crime, e pediu para discutir o assunto com mais pessoas. Arya perguntou se o chefe colocaria os vídeos na internet, mas ele disse que só conversaria com os envolvidos. Assim que voltou para casa, Arya pegou sua mãe com um saco de roupas, e quando disse que Kana estava em uma fonte termal, a mãe começou a acusar a nora folgada, enquanto chamava o filho para ajudar com as roupas. Ela disse que não arranjou uma empregada, e que ele devia evitar seu sogro, porque foi mal com ela quando pediu que Kana lavasse tudo. Arya ficou nervoso ao descobrir o que a mãe tem feito Kana passar, mas ela disse que Kana estava acostumada, e que ainda deixava as crianças para Kana cuidar. Arya ficou chocado ao ouvir tudo, e se perguntou por que Kana nunca disse nada, mesmo depois de prometerem que não teriam segredos entre eles. Com isso ele finalmente chegou ao seu limite e mandou a mãe embora.
e gritou para ela nunca mais trazer trabalho para Kana. A mãe tenta argumentar que é a obrigação de Kana como nora, porém ele responde que se alguém acusar Kana de ser sem consideração, era para a mãe dizer que Kana trabalha muito para ajudar o marido, que nem conseguiu se formar. É aí que a mãe diz que é inevitável, porque agora sua família não tem mais dinheiro, porém ele diz que é por isso que ele trabalha tanto, para não ser mais um peso para os pais. No entanto, ela não devia ser um peso para ele também, e que enquanto ele não puder ajudar os pais, ela deveria se ajudar sozinha. Ela então pergunta quem lavaria as roupas, e fica irritada quando ele sugere que ela vá em uma lavanderia porque é coisa de pobre, e ela não quer que ninguém faça fofoca sobre ela, enquanto vai embora de lá. Mais tarde naquele dia, Kana encontra os homens do milho novamente, e pergunta a eles de onde veio o milho. O homem responde que veio de uma fazenda, e que poderia levá-la até lá se ela entrasse no caminhão. Imediatamente o alarme mental dela começa a soar, porém ele ri da situação e diz que seu filho estava no caminhão também. Kana continua recusando, o que só faz ele rir mais, e elogiar o fato de ela saber se cuidar. Então, para provar que ele não é um cara mau, ele dá uma caixa de milho para ela de graça. Em outro lugar, Randy estava se encontrando com a professora Risca para discutir a situação de Melinda e os vídeos de Nico, deixando a professora enojada e fazendo ela chorar. Ela diz que vai falar com os pais antes de procurar as autoridades, e ele diz que é por isso que a procurou, porque sabia pela forma que ela ajudou Arya, que ela era alguém que faria mais do que só o trabalho na escola, e vemos um clima entre eles. Nesse momento, o dono do restaurante liga para ele para falar que estava precisando de um assistente de contabilidade. O que faz a professora pensar que Kana e Arya seriam uma boa indicação, mas Randy estava incerto porque o homem era um magnata, então o patrão não iria querer alguém sem diploma para ajudá-lo. Depois disso, eles têm uma conversa amigável, onde a professora diz que é solteira, sem grandes preocupações financeiras, mas que não ganha o suficiente para ajudar os dois. Sendo assim, eles discutem mais formas de ajudá-los, e Randy decide recomendar a Arya para o trabalho. No capítulo seguinte, Arya recebe o planejamento financeiro do restaurante, além de vários outros dados para calcular, porém o chefe não explica o motivo. Somente diz para ele levar o tempo que precisar para resolver, e diz para encontrá-lo atrás do restaurante, porém assim que sai, ele continua ouvindo gracinhas dos seus colegas. Do lado de fora, Randy entrega outro envelope, e explica que ele e Risca só conseguiram ajudar um deles, no caso, ele ou Kana, e pede desculpas por só conseguir fazer isso, porém Arya começa a chorar, e agradece ao chefe do fundo do coração. Arya então pensa que finalmente Kana vai voltar para a escola, porque como marido, é sua obrigação trabalhar. Depois disso ele pergunta ao chefe por que é tão bom com ele, e o chefe diz que são várias razões, uma delas é porque a professora quer ajudá-lo, outra porque a Arya é bom com ele, mas o principal talvez seja porque a Arya está colhendo o bem que plantou. Nesse exato momento, Kana interrompe a conversa dos dois, e pede ajuda para carregar a caixa de milho que ganhou. Arya então a apresenta ao seu chefe, que conhecia o homem que deu milho a Kana, e Randy até se oferece para comprar todo o milho da garota, para que ela possa investir nos equipamentos para preparar o milho, e ainda diz que ela poderia abrir sua barraca ali mesmo. Então Arya poderia ajudá-la também, e eles dividiriam o lucro com o restaurante. Tal generosidade anima muito Kana, que já imagina vender para os turistas, porém Randy encerra a conversa porque precisava sair em um encontro com a professora Risca, o que surpreende muito os dois. Em outro lugar, vemos Risca apreensiva, e assim que se encontra com Randy, descobrimos que ele mentiu, para que os protagonistas não descobrissem que eles iriam falar com os pais das alunas nos vídeos. Risca então escolhe os pais de Mirna primeiro, por serem os mais assustadores, mas Randy diz para ela não ter medo que ele estava com ela. Assim que mostram o vídeo para os pais, eles ficam visivelmente chocados ao descobrirem o envolvimento da filha com o filho do diretor. Reno diz que investigaria o caso e quando Randy diz que seria difícil, assim como foi para Arya e Kana, o homem diz que não para ele, já que ele é um dos investidores da escola. O problema seria controlar a raiva para não fazer uma besteira. Em seguida, ele pede para ser informado se os outros pais quiserem sair do anonimato e se juntar a ele contra a escola, o que eles concordam. Ao saírem de lá, eles ficam aliviados por não ter sido tão ruim, mas a professora disse que uma vez, uma aluna bateu em Mirna e no dia seguinte, a aluna sofreu um acidente que a mandou para o hospital, e foi por isso que ela estava com medo. É aí que Randy conta que Arya e Kana vão abrir uma barraca de milho em frente ao restaurante, deixando a professora feliz com a novidade.
que garante que os dois são uma grande dupla, e até planeja dar a eles algumas receitas. No fim do dia, Randy avisa que precisa voltar para o restaurante, enquanto a professora diz que vai visitar mais alguns pais, e fica observando Randy ir embora. Muito obrigado a todos por terem assistido. O vídeo de hoje fica por aqui. Caso tenha gostado, deixe seu like, se inscreva e ative o sino das notificações para não perder nenhum vídeo novo aqui do canal. E até a próxima!